Olá, Business Lovers! Recentemente estive numa talk na FLAG, Escola de Marketing Digital, e falei sobre o tema recrutamento em marketing e publicidade e estás preparado para as mudanças? Deixo-vos aqui a entrevista na íntegra, também com a Carla Calisto, aqui especialista de recursos humanos. Olá, boa tarde. Então, vamos dar início a mais uma FLAG Talk. Em primeiro lugar, quero vos dar as boas-vindas e pela vossa disponibilidade em estarem a assistir. Eu chamo-me Gabriel Augusto, sou o diretor da FLAG e hoje o nosso tema é dedicado ao recrutamento na área de marketing e publicidade. Para falar sobre o tema, nós temos duas convidadas connosco hoje. Uma ainda está a caminho, por isso atrasámos um bocadinho e ela ainda está no trânsito. E para não nos atrasarmos mais, vamos já dando início. Vou apresentar a primeira convidada que temos aqui, que é a Andreia. Portanto, a Andreia é a diretora-geral da MK Talent, que é uma empresa especializada em recrutamento e seleção na área de marketing digital. Certo, Andreia? Pronto, em primeiro lugar, Andreia, muito obrigado por estares aqui connosco. A Andreia vem do Norte, portanto veio de propósito para isto, ainda tem um avião para apanhar a seguir para regressar, portanto em primeiro lugar mesmo agradecer a disponibilidade e no fundo, portanto, o que nós pretendemos hoje, e a Carla entretanto há de chegar também, é falarmos um bocadinho sobre o estado do recrutamento em marketing e publicidade em Portugal, porque é algo que tem vindo a alterar nos últimos anos, portanto acho que não foi desde ontem, já tem vindo a alterar, seja por uma questão do aparecimento de novas funções ligadas à área, porque vão surgindo novas competências. Se calhar há 10 anos atrás estávamos a recrutar só pessoas para assistente de marketing, talvez algumas pessoas de marketing digital, mas poucas. Hoje só dentro da área de marketing digital provavelmente estamos a falar de um leque gigante de perfis. Podemos ir desde gestores de tráfego, pessoas mais especializadas só em paid media, em social media, em e-commerce, em analytics e por aí fora. Portanto, além disso, tivemos a pandemia que alterou muito a forma de trabalhar também, portanto com a flexibilização dos postos de trabalho e de repente aquelas pessoas que antigamente se não quisessem sair de Portugal ou da cidade onde viviam e só podiam concorrer às ofertas daquela localização geográfica, hoje em dia também têm a oportunidade para concorrer com muitas coisas que vão surgindo fora de Portugal ou fora da cidade onde se encontram, desde que cumpram determinados requisitos e que correspondem à função. Portanto, vou começar com algumas questões que tenho aqui com a Andreia, enquanto também esperamos pela chegada da Carla. Andreia, na perspectiva de uma empresa como a MK Talent, que é especializada não só em recrutamento e seleção, mas dentro de uma área muito particular como é o marketing digital, quais é que são hoje em dia os principais desafios que as entidades empregadoras sentem a nível de recrutamento? Antes de mais, boa tarde. Meu nome é Andreia. E então, os maiores desafios. Em termos de recrutamento na área de marketing digital, há aqui uma coisa que acho que toda a gente nota que está no meio, é que o marketing digital está sempre a mudar, não é? Todos os dias há sempre novas atualizações, há uma nova plataforma, uma meta, coloca uma atualização. Então, isso envolve que as empresas estejam sempre em cima do acontecimento, mesmo aqui agora com a questão da inteligência artificial. É ao mesmo tempo um medo, uma oportunidade. Grande parte também, se calhar, do tecido empresarial português ainda não está preparado para essa parte, não é? Ainda está ainda estamos a dar os primeiros passos no digital, mas já há algumas empresas, não é, mais consolidadas no digital, que já estão também a olhar para isso. Depois também aqui há uma escalada dos salários, de perfis assim mais especializados, mais sénior, e isso deve-se quer ao facto também falaste que é empresas internacionais que vêm buscar talentos em Portugal ou que se sediam aqui, e também pelo facto que lá está, o marketing digital, nomeadamente no nosso país, é algo recente. Então as pessoas que têm mais experiência e que são muito especializadas numa área acabam por, é lei da oferta e da procura. Há poucos perfis, o que acontece? Esses conseguem elevar o seu salário, não é? Claro. E vão aparecendo-se cada vez mais propostas mais aliciantes. E esses são basicamente sim, os dois grandes desafios das empresas nesta área do marketing digital. E as nossas empresas nacionais, em termos de condições, são competitivas com as entidades de fora nesse tipo de recrutamento especializado? Sim, depende, né? Tem tudo um pouco, mas também tem empresas estrangeiras que vêm no sentido de
Ou seja, se eu tenho a minha sede na Holanda, né, e eu venho para Portugal, eu espero também, eles perguntem qual é o valor de mercado. Certo. Eles oferecem um bocadinho, mas também não Sim, às tantas, uma das razões porque vêm a recrutar cá é porque se calhar conseguem os recursos um bocadinho mais acessíveis, exatamente, não é? sim. E no caso da MK Talent, quais são os tipos de perfis neste momento dentro do marketing digital? Eu penso que grande parte das pessoas provavelmente que estão a assistir, temos aqui algumas pessoas presenciais, temos as outras pessoas à distância, são, diria eu, genericamente pessoas que se calhar até estão numa fase mais de início de carreira. Que tipo de perfis são aquelas que neste momento dentro do marketing digital há mais procura? Olha, em termos de procura ou seja, quando procura, mas há realmente falta de profissionais, nota-se, por exemplo, muito na área da SEO. Ok. Ou seja, nós temos em Portugal muitas pessoas que já fizeram um bocadinho de tudo, sabem um bocadinho de copy, sabem um bocadinho de SEO, sabem um bocadinho de tráfego pago, mas que não são especialistas numa determinada área. E em termos de SEO isso nota-se muito. Depois, outra, por exemplo, é em termos de paid media, de tráfego pago, pessoas que geram budgets muito elevados. Sim. Lá está, sabemos que muitas partes das empresas não têm muito dinheiro, ou não querem, ou vêm com um custo investir em publicidade. Certo. Então acabam por ter pouco budget e para o portfólio deles, não é? Claro. Depois, estamos a falar de perfis com mais fáceis numa fase inicial de carreira. Mais fácil de iniciar a carreira, acaba por ser pessoa social media, mas quem quiser também ser bom e destacar-se nessa área também tem um grande... Porque há pessoas que pensam, qualquer um sabe fazer social media, não é assim. Não é assim, não é? E para dar, isso vê-se pelos resultados, e para dar resultados a pessoa efetivamente tem que ter algo mais do que fazer uns posts, não é? Tem que ter estratégia, nós estamos numa era da atenção, então para nós conseguirmos captar essa atenção nós temos que ser diferentes e pensar de forma diferente dos outros, não é? Certo. E esses que atingem resultados. E porquê uma empresa especializada no recrutamento em marketing digital? Isso está relacionado com os outros negócios que nós já tínhamos. Eu nunca fui empreendedora, isto é uma coisa que aconteceu na altura do Covid, mas não foi por causa, ou melhor, foi e não foi por causa do Covid. Na altura tinha feito uma sabática, tinha deixado de trabalhar para fazer um MBA full-time. Entretanto também engravidei, não dava nos planos, eu queria ir para os Estados Unidos, também na altura não era sequer possível entrar nos Estados Unidos com visto de turista, quando trabalhar, ninguém recrutava para lá. E então, bom, eu parada não sei o que ficar, então eu vou ajudar o meu marido que trabalhava já com marketing digital, formação em marketing digital já há muitos anos, mas é naquilo que eu sei fazer, que é gestão, não é? Okay. Então eu de marketing digital só vou conhecendo aquilo que eles falam lá no escritório e vou absorvendo um bocadinho disso, mas eu não sou de todo especialista na área. E porquê é que apareceu o MK Talent? Porque realmente nós juntávamos isto. As empresas, apesar de trabalhar connosco numa lógica de prestação de serviços, por exemplo, nós temos uma agência também, ou seja, nós gerimos tráfego para um determinado cliente. Depois, quando eles queriam contratar alguém para a equipa interna, era e agora eu não sei como contratar, e eu não sei se aquela pessoa é boa, ainda que eu vou buscar, eu coloco uma vaga de emprego, depois aparecem muitos currículos, mas não é daquilo que eu procuro. E nós fazíamos isso quase de uma forma intuitiva e pouco personal, que era, olha, eu conheço aquela pessoa, porque nós tínhamos também lá está a formação e tudo mais. Então eu conheço aquela pessoa e ela aí ficava. E comecei a ver isto um após outro caso. Temos aqui um negócio que nós não estamos a aproveitar. Nós temos, o nosso core é o marketing digital, nós sabemos avaliar as pessoas, nós estamos perto das pessoas, nós sabemos referência, não é? Conhecemos muitas pessoas no meio. E então foi aí que, ok, então vamos montar e personalizar um negócio que até agora estamos aqui a tratar quase e tem corrido bem. Sim. Boa. Então, temos crescido muito mesmo. Nós, por exemplo, na FLEC, nós já fazemos formação, não é? Mas surgem muitos pedidos de empresas, agências, etc., que nos contactam também a pedir referências de perfis dos nossos alunos. E há uma coisa em particular que eu acho muito engraçada, porque eu já tenho 43, portanto, quando eu estive num processo de recrutamento e início de carreira, as coisas eram muito diferentes. Portanto, eu mandava um CV, chamavam-me, iam a uma entrevista, gostavam ou não gostavam de mim, e o processo estava relativamente determinado. Hoje em dia, os nossos alunos
queixam-se, entre aspas, que é, então eu vou a uma entrevista, depois dão-me um exercício, eu tenho que fazer uma proposta de uma campanha, mas vão aproveitar-se do meu trabalho, não vão, ou então às vezes têm testes e têm que fazer um teste de inglês, etc. Portanto, os processos hoje em dia são um bocadinho mais complexos. No caso da MK Talent, como é que isso funciona? Também tem várias fases? Sim. Quanto mais nós filtramos, mais segurança nós temos. Então nós temos, por um lado, respeitar o candidato, mas também, ou seja, nós também estamos a respeitar o tempo deles. Claro. Mas aqueles também que mais se enaltecem dos outros é esses que vão acabar por ganhar a oferta que querem, não é? E por outro lado, nós temos que dar garantias ao nosso cliente da decisão que ele está a tomar, porque muitas vezes até é isso, é ter maior segurança naquela decisão de contratação, porque é uma coisa muito importante, não é? Termos um recurso dentro de portas, que nós vamos ter um vínculo contratual com ela e tudo mais, é muito importante. Então nós fazemos de todo o tipo, há todo um processo, como é óbvio, mas desde uma entrevista prévia, assessments, depois é claro, um assessment virado para aquilo que a pessoa vai fazer naquela empresa. Temos também depois uma entrevista com o consultor, temos também avaliação de soft skills através de teste de DISC, uma série, depois depende muito, lá está, por exemplo, é diferente se eu tiver a procurar um web designer, não é? O meu teste, por assim dizer, vai ser muito diferente se eu tiver a procurar uma pessoa que gera um e-commerce. Claro, e as pessoas fazem todos esses passinhos sem se queixarem convosco? Temos os... não, 1% que diz que essa parte do queixar ou que estão a aproveitar o meu trabalho, mas depois é como tudo na vida, não é? Pois eu com os nossos alunos eu costumo sempre dizer, se não estão a trabalhar e têm tempo, não perdem nada em fazê-lo, não é? Porque... Nós também tentamos fazer esse balanço, não é? Porque é diferente fazer um assessment e depois é claro que à medida que a pessoa vai progredindo no processo, faz sentido eu pedir mais tempo dela, não é? Claro. É diferente do que dizer a alguém de vídeo, olha, agora faz-me um vídeo de 2 minutos, não é? Porque se eu sei que demanda mais esses quantos isso, eu também tenho que medir as coisas. Digo, claro. Ok, isso faz sentido, mas se calhar quando já tiverem uma entrevista convosco, vocês estão em dúvida entre 2 pessoas, e aí sim a pessoa já tem mais conhecimento também para decidir se quer investir aquele tempo. Mas isso é como tudo, não há retorno sem investimento. Pronto, entretanto, a Carla também já chegou. Carla, força, junta-te a nós, por favor. Portanto, a Carla Calisto é Chief People Officer da WPP. Portanto, que para quem não conhece, é um grupo de quantas agências? Estamos a falar a nível internacional ou nacional? As duas. Não, são mesmo muitas. Em Portugal são 11 agências de comunicação, ou seja, o maior grupo de comunicação e marketing do mundo, mas temos 11 agências divididas em agências de criatividade, ou seja, a Ogilvy, a Wunderman Thompson, Young & Rubicon, ou seja, todas essas subejamente conhecidas agências a nível de mídia, ou seja, gestão de mídia. E aí temos o Grupo M, temos a Mediacom, temos Essence Mediacom agora, que houve uma fusão, Wavemaker, Mindshare, por aí, e depois as agências de relações públicas, Ilan Olton, BCW, sim. Internacionalmente, não em Portugal, existem muitas mais, ou seja, algumas que não têm representação neste momento em Portugal. Portanto, são 11 e temos cerca de 800 e qualquer coisa empregados. Em Portugal? Em Portugal. E a Carla trata desta parte das pessoas transversalmente. Sim, eu sou o Chief People, ou seja, nós temos uma estrutura onde a WPP o que pretendeu fazer foi retirar das agências tudo aquilo que não era o core business das agências. Certo. Não é? Portanto, não fazia sentido ter recursos humanos, finanças, logística, informática, ou seja, o apoio informático dividido por um sem número de agências, não fazia sentido. E, portanto, aquilo que se fez foi centralizar todos esses serviços numa área que dá apoio a todos de forma transversal. De qualquer forma, o que acontece são culturas diferentes, são formas de trabalhar diferentes, implica da nossa parte uma adaptação constante, ou seja, e pensar, eu costumo dizer que é assim, eu passo a minha vida, se um colaborador vem ter comigo e diz olá, podemos falar, e a primeira coisa que eu pergunto é agência? Porque são contextos diferentes, ou seja, eles têm processos diferentes. Obviamente uma agência
que seja muito ligada à tecnologia é completamente diferente de uma agência de criatividade. Claro. Os empregados são diferentes, os colaboradores, como nós dizemos, são diferentes, e as próprias agências têm uma cultura muito particular e diferente, que é que respeitar. Ou seja, a nossa função é apoiar sem, de maneira nenhuma, tentar uniformizar, porque não é aí que está o ganho. Certo. Ou seja, o que é interessante é realmente ter culturas diferentes, formas de trabalhar diferentes, porque depois também significa que temos clientes que preferem trabalhar com uma determinada agência Até porque algumas no mercado concorrem entre si, não é? Sim, são concorrentes. A diferença é que no nosso grupo, ao contrário de outros grupos, como nós podemos dizer, we play well together. Ok. E isso fez-nos, por exemplo, aquilo que nós temos é uma estratégia tipo como a Volkswagen, que eles chamam de estratégia da plataforma. Nós temos um modelo de funcionamento que significa que trabalhamos juntos no sentido de atacar o mercado, por assim dizer. E isso faz com que tenhamos uma abordagem conjunta. Vamos ao cliente com aquilo que forem digamos que as melhores ideias para aquele cliente, independentemente de qual é a agência. Foi isso que nos fez ganhar a Coca-Cola, por exemplo. Ou seja, neste momento a Coca-Cola só trabalha com agências da WPP. E o mesmo, é a mesma estratégia para a L'Oréal ou para a Nestlé, enfim, por aí fora. Havemos de chegar, se correr tudo bem, a todos os grandes clientes com esta abordagem. Porque para o cliente também é uma mais-valia, ou seja, eu enquanto cliente, e acho que todos nós enquanto clientes, não queremos estar a repetir a mesma história a 50 mil pessoas dentro de um prestador de serviços nosso. E é o que eles querem. Querem trabalhar com alguém que os conheça, que conheça exatamente o que é que pretendem, o que é a cultura, e depois deixam a nosso cargo, ou seja, ao prestador de serviços, a organização interna para fazer acontecer. Okay. Não querem estar a contar a história a este e depois àquele e depois ao outro. Portanto, é tudo gerido de uma maneira mais integrada. Isso é reflexo da forma como nós trabalhamos, ou seja, é aberto, mantendo de qualquer forma algumas barreiras naturais que derivam do facto de ser competição, sem dúvida nenhuma. Antes de fazer a pergunta seguinte, só relembrar que se quiserem colocar alguma questão, para quem está à distância pode colocá-lo no chat e eu vou acompanhando e se for necessário depois vou introduzindo na conversa. Quem está presencialmente a mesma coisa, podem colocar as questões. Então, Carla, no lado das agências, antes de chegares, nós estivemos aqui um bocadinho aí, André, a falar sobre que no caso da André, a MK Talent é uma empresa especializada de recrutamento. A Carla tem uma visão provavelmente pelo menos ligeiramente diferente, porque está no lado do recrutador e não de alguém que recruta para uma entidade final. Quais são os grandes desafios, principalmente com a dimensão, portanto, que a WPP tem? Hoje em dia, os vossos grandes desafios? Em termos de recrutamento? Sim. Onde é que eu começo? É complicado porque assim, estamos numa altura em que, por motivos diferentes, houve uma diferença, assim, nota-se que houve uma forma de pensar o trabalho e a empresa que mudou de uma geração para outra de uma forma radical. Isso significa que é um desafio muito grande para a empresa, porque os colaboradores passaram a exigir muito mais da empresa em termos da experiência de trabalho que têm connosco, quer a experiência profissional, ou seja, temos gente que quer vir porque quer aprender, claramente, quer se desenvolver, quer fazer uma carreira, e por outro lado, também a nível pessoal, têm aquela necessidade agora de haver um grande equilíbrio entre casa, trabalho, entre aquilo que são os meus objetivos pessoais e aquilo que são os meus objetivos profissionais. Isso é qualquer coisa que na minha geração era muito diferente, ou seja, e um dos grandes desafios que nós temos são exatamente o reposicionamento em termos de políticas de recursos humanos em relação a isto. A empresa, já antes do Covid, que foi obviamente o grande momento em que isto, eu acho que o mundo acelerou a uma velocidade enorme, ou seja, aquelas mudanças que já se estavam a antecipar, nós já víamos o trabalho híbrido já estava a acontecer, a flexibilidade já estava a acontecer, uma maior rotação no sentido de passar menos tempo em termos de carreira em cada experiência profissional também já se estava a notar. Agora, quando apareceu o Covid, eu acho que avançámos 20 anos em 2. Certo. Portanto, de repente, e como em qualquer mudança é difícil, assim, um Titanic não se vira em 2 anos, vira-se provavelmente em 10 por sorte. Por isso, o nosso grande desafio tem a ver com isso, ou seja, tem a ver com, em termos do Employee Value Proposition, falamos em termos bonitos, ao fim e ao cabo, o que é que nós oferecemos enquanto empregador? Para nós esse é o grande desafio, é pensar
como é que eu posso tornar a experiência, essa é a minha função, como é que eu posso tornar a experiência de cada pessoa que trabalha connosco o mais rica possível durante o tempo em que estiver connosco. E vocês devem ter colaboradores de várias gerações, portanto, ainda imagino eu, e conheço algumas pessoas, portanto, da WPP, em algumas agências em particular, que ainda são, vou chamar os publicitários da velha guarda, ok? Depois tem a malta mais novinha e existem necessidades e vontades muito diferentes a nível geracionais, correto? Sim. Ou seja, neste momento esse é o outro grande desafio, certo. É o choque geracional que deriva exatamente da forma de encarar o trabalho, a empresa. Temos a minha geração, que ainda tem uma ligação muito quase que umbilical à empresa, que vê a carreira, tem uma grande necessidade a esse nível e, portanto, que são muito exigentes em relação ao tema carreira, certo. Menos exigentes em relação ao tempo, por exemplo, da flexibilidade e do equilíbrio. Certo. Portanto, são a geração que ainda vê a tal... assim, que é necessário uma dedicação enorme para poder progredir. E depois temos a outra geração, bastante mais jovem, que já não está, assim, não é que não esteja interessada, agora, que vê a carreira de uma maneira diferente, já pensa a carreira não em termos do que pode aprender com aquela situação em concreto, mas ao longo da vida profissional, nos vários sítios por onde pode eventualmente passar, o que é que pode aprender e como é que pode crescer. E por isso é que eu costumo dizer, assim, eu tenho que pensar que tenho que me adaptar às necessidades de ambos, não é? Agora, o desafio grande é fazê-los quase que perceber a perspectiva um do outro, é gerar empatia entre ambas as partes, que é, ok, põe-te no lugar deles, percebe que isto é uma realidade diferente, é um mundo que mudou um bocadinho, e depois do outro lado põe-te daquele lado, e percebe certo. Que de repente o mundo mudou de uma forma significativa e tem formas diferentes de ver, que não significam que são melhores ou piores, são diferentes. Para nós é interessante isso. E depois o outro desafio também é aquilo que se chama a carreira dos 100 anos. Portanto, esse é o outro grande desafio, que é como é que nós, enquanto empregadores, todos nós, conseguimos manter durante toda a relação de trabalho, dura ela 1 ano ou 50 anos, fazer essa pessoa continuar a crescer e a evoluir. Porque cada vez mais, neste momento, a idade da reforma está nos quase 67 anos. A tendência será, para vocês, lamento informar, mas ser... 86. Sim, eu diria que sim. E, portanto, isso significa para as empresas é um desafio gigante, que é, eu até agora tinha pensado na vida ativa de outra maneira, e agora vou ter que pensar em, ok, que competências, como é que eu posso desenvolver as minhas pessoas para continuarem a ser população ativa e motivada durante muito mais tempo, ou seja, claro. E pensar que, eu costumo pensar nisso, é quantos anos me faltam, não é? E depois penso nas gerações a trabalhar connosco e penso, ai meu Deus, quantos anos nos faltam até lá chegar. É muito tempo, é um desafio enorme, acho que para as pessoas, porque obviamente querem se manter motivadas, querem ter estas experiências claro. E crescer, e para as empresas, como é que nós proporcionamos isto tudo, como é que nós fazemos evoluir o upskilling, como se chama agora, que o FACAP sempre insistiu, as empresas Falem sempre tiveram... connosco, nós ajudamos no upskilling. Falaremos. Certo. Podemos conversar falaremos, depois. Mas sim. E o recrutamento, portanto, dentro da WPP vocês fazem diretamente, recorrem a empresas de recrutamento e seleção, como é que costuma ser? Uma multiplicidade de soluções, depende da situação, depende da função em concreto. Ou seja, o que é que estamos a recrutar? Se estamos a recrutar funções mais júniores, fazemos-lo diretamente, através de parcerias que temos, ou seja, normalmente os estudantes tendem a olhar para nós como uma escola e também como uma possibilidade de carreira, não é? Claro. Porque ao fim e ao cabo, sim, digamos que ter um Ogilvy escrito ou uma Wunderman Thompson escrito no currículo significa que obviamente tiveram uma escola sólida de aprendizagem e portanto há naturalmente a entrada para uma parte das funções, faz-se através de funções júniores e aprendem connosco, crescem connosco. Depois se ficam ou não, depende obviamente das oportunidades que há e do que querem fazer. E depois temos outras funções que são muito específicas e essas podemos tanto recorrer a parceiros, como podemos recorrer a um headhunter diretamente. Funções criativas, o mercado é muito pequenino, toda a gente se conhece, ligar.
Pronto. Varia. Não há uma regra, nunca houve. Ok. Nós temos aqui uma pergunta no chat da Gislaine, portanto está à distância, que também é formadora nossa, portanto, e vou colocar a pergunta às duas, que é como é que está a aceitação do mercado para profissionais com mais de 50 anos que mantêm o interesse em estar atualizados e continuar a aprender na perspectiva do lifelong learning? Como é que está esse mercado dos 50 a mais? É assim, nós... E posso dizer com conhecimento de causa que nós não recebemos candidaturas de pessoas desta faixa etária. Não sei se é por acharem que não teriam oportunidade connosco, não faço ideia, se há esse preconceito em pensar que não teríamos oportunidade connosco, ou se nós projetamos essa imagem, não faço ideia, ou se é o próprio mercado, ou seja, nós trabalhamos num setor... o setor da publicidade, do marketing, da comunicação é um setor muito glamouroso, não é? Portanto, muito associado a uma faixa etária mais jovem, dinâmica, energia e tal, que não é mentira, não é mentira. A nossa média etária na empresa são 27 anos, portanto, isto diz muito das pessoas que temos, isto estamos a falar das agências todas. E pode ser que seja isso que faz com que as pessoas não venham ter connosco, porque eu não me lembro de ver nenhuma candidatura, pelo menos desde que lá estou, de alguém de uma faixa etária que não, assim, pós-40, diria. Mas seria um obstáculo? Não. Certo. De todo. E Andreia? É mesmo que a Carla, não me recordo de termos candidaturas dessa faixa etária. Alguns casos que eu conheço são pessoas que de alguma forma percebem essa mudança para o digital e até nessa altura da vida se calhar, já não estou para me chatear e estar ali, e até se lançam como freelancers e constroem um pequeno negócio delas. E esses casos sim eu conheço. Sim, temos muito isso na área criativa também. Acontece muito haver aquela necessidade, mais uma vez, a minha geração, de a certa altura deixar de querer trabalhar num mundo, digamos que multinacional, fora, e querer ter a sua própria. Ou seja, há muito também, isso nota-se bastante, há muita necessidade de desenvolver o seu próprio projeto, de ser dono das suas decisões, tomar as suas decisões. E isso, particularmente na área criativa, nota-se bastante. Sim, por isso há um mercado de boutiques quase. Nas agências isso é muito comum. Agora eu até me lembro de vários exemplos de pessoas, diretores criativos, que depois montam a sua agência mais pequenina, a sua realidade, faz os clientes que quer, já é conhecido no mercado e consegue chegar lá. Estou-me a lembrar até da Ogilvy, o Jorge, há uns anos atrás, portanto, e é uma coisa relativamente comum, não é? que vai acontecendo. E quais são as funções neste momento que vocês sentem que é mais difícil recrutar, ou seja, há menos oferta de profissionais? Se calhar no lado da Andreia, porque é mais especializada em marketing, já há algumas. No caso da WPP temos aqui uma panoplia gigante de pessoas. Mas que tipo de funções é que são difíceis? E isto virando ao contrário, portanto, para quem quer, são aquelas que se calhar, se conseguirem corresponder aos requisitos, têm mais oportunidades. Algumas áreas em particulares, porque muitas das pessoas que estão a assistir, diria eu, que vem mesmo desta fase mais de início, talvez a meio de carreira, não propriamente sénior. Também temos aqui algumas pessoas séniores que eu vi a lista dos nomes e reconheci alguns nomes, mas para quem está no início, para onde é que podem apostar ou direcionar um bocadinho mais o início? Força, começa. Então, para quem está assim, início, meio de carreira e tenha que apostar em alguma área que há poucos perfis, é não só olhar a parte do marketing, aquilo que já toda a gente faz, mas também começar a perceber como é que o futuro vai mudar isso, ou seja, como é que a inteligência artificial vai mudar o marketing, como é que a parte de data, porque muitas pessoas associam o marketing a comunicação, a vender uma ideia. Para fugir à matemática. Exatamente, mas é matemática, se nós pensarmos bem, no LTV de um cliente, no custo de aquisição de um cliente, é isso que importa no marketing, por isso é que temos às vezes a ideia errada de que o marketing é um custo e não um investimento, porque as pessoas não estão habituadas a ver, ok, quanto é que eu gostei, quanto é que eu gerei. Então é muito importante englobar sempre essa parte da matemática, cada vez mais de analytics, de big data, de ter esses dois mundos. Muito, muito importante. Diria que esse é o grande futuro. Quem conseguir aliar esses dois mundos. Aliás, muitas vezes acontece nas empresas que dizem assim, eu quero alguém para marketing, mas tem que vir das ciências exatas, tem que vir de biologia, ou de matemática, ou de assim, ou de engenharia.
porque eles têm um pensamento, lá está, já mais analítico, e depois, introduzendo com outras pessoas de marketing, acabam por, e se tiverem esse gosto, não é? É mais fácil, lá está, para uma pessoa que se bem na analítica, depois ir a ver essa parte da estratégia e aprender do que o contrário. Não, lá está, as pessoas acabam por fugir com algum medo aos números. Mas é esses os números que fazem com que uma empresa invista no marketing. Muito bem. Carla? Concordo em grau, género e número. O que eu costumo dizer é porque há realmente aquela ideia tradicional de marketing, criatividade, ou seja, é tudo fazer bonecos, ou seja. E há muita tendência de achar que os números não são precisos, quando não é assim. Mesmo em criatividade pura e dura, aquilo que nós, quando desenvolvemos um conceito ou uma ideia para um cliente, esse conceito não é só porque é bonito. Ou seja, se a Coca-Cola vem ter connosco e quer uma campanha para, sei lá, o novo sabor de blá blá que vai vender, o objetivo deles não é uma campanha divertida para vender aquilo. O objetivo deles é números, é rentabilidade, é dinheiro. Como é que isso se consegue? Atingindo a população-alvo que eles querem e vendendo ao máximo. Portanto, o objetivo é sempre números, é vendas. Portanto, obviamente respeitando aquilo que é a cultura do cliente, a mensagem que quer passar, mas o objetivo final, o bottom line, é sempre o mesmo. Claro. E é dessa forma que nós avaliamos o sucesso ou não de uma campanha. Não é porque foi bonito e porque se falou muito do assunto. Se falou muito do assunto, mas não vendeu, não cumprimos com o objetivo do cliente. Claro. Por isso, estou aqui a perder. Às vezes até, não é aquilo que nós achamos que é mais bonito, que é o que funciona. Exatamente. É exatamente isso. E muitas vezes temos também sempre pessoas que pensam que, mais uma vez a mesma coisa, mesmo em áreas como relações públicas, que acham que é social media, agora os influencers estão na moda e por aí fora, que é só isso. Mais uma vez, qual é o objetivo do cliente? O objetivo do cliente é sempre rentabilidade, e é isso que paga o nosso serviço também. Portanto, se nós não conseguirmos isso para o cliente, não estamos lá a fazer nada, não aportamos valor, o cliente não quer nada. E depois, o segredo é trabalhar em conjunto as várias áreas. No nosso caso, quando vamos a um cliente, esse cliente sabe que vai ter serviços, vai ter uma área mais criativa, é verdade, vai ter uma área mais tecnológica, portanto associada, vai ter tudo o que é associado à estratégia, análise de dados e por aí fora, e toda a gente tem que trabalhar em conjunto de forma a chegar ao objetivo do cliente, da forma mais direta que for possível, e pensando sempre, tendo sempre em conta o que é que o cliente quer. Certo. E às vezes a dificuldade é essa, é mais giro, isto é giro, é isto que eu quero trabalhar. Há muita tendência hoje em dia para achar isto é uma coisa gira, é isto que eu gostava de trabalhar, isto é chato, isto não quero. Mas é isto que paga o salário. Eu costumo dizer sempre assim, o salário que nós te pagamos não cai do céu aos trambolhões todos os meses. Certo. Portanto, se o cliente não estiver satisfeito e nós não trouxermos essa rentabilidade ao cliente, o cliente vai embora e eu não tenho como te pagar o salário. Portanto, isso é às vezes difícil de explicar, especialmente a uma geração mais jovem que ainda não tem, digamos que tudo isso muito claro. E sim trabalhar tudo o que é competências a nível de análise de dados e ferramentas que lhes possam possibilitar isso. Eu costumo dizer que é assim, se eu tiver 2 candidatos e um, por exemplo, trabalhar bem Power BI e o outro não, adivinhem qual é que eu escolho. Claro. Porque obviamente vai haver uma poupança efetiva de tempo e vou ter alguém que é capaz de trabalhar dados de outra maneira. Portanto, é sempre pensar nisso. E hoje em dia a inteligência artificial também, que não é, ao contrário do que muito se pensa, de que é uma grande ameaça e digamos que os criativos vão ser todos substituídos pela inteligência artificial. Não é verdade. Não. Ou seja, é, acima de tudo, uma ferramenta de trabalho que temos que aprender a usar com cuidado, e acho que já está mais que provado que é necessário, digamos, criar regras também, porque há uma falta neste momento de regras claras de como é que funciona a inteligência artificial e até que ponto é que podemos ou não confiar. Há muitas questões éticas, não é? Por isso, temos que aprender a usar, temos que usar e usar em proveito do cliente. Certo. Sempre. Sendo abertos com o cliente em relação a termos usado exatamente essa ferramenta. E a inteligência artificial é uma ameaça tão grande para os criativos como eu lembro-me na minha geração também, que é quando começou o início do digital, em que agora os criativos mais tradicionais estavam mais ocupados a fazer scripts para televisão, rádio, etc. Têm que migrar. Não, hoje em dia continuam a ter imenso trabalho a fazer campanhas para e os outdoors, acabou, MUPIs, etc. Quer dizer,
há espaço para coexistir ambas e a AI é muito mais uma ferramenta, diriam, mais uma que se cá podem usar e facilitar até a vida e o seu trabalho, não é? Sem dúvida. Nós já temos exemplos de trabalhos, campanhas muito giras, anúncios espetaculares que só foram possíveis de desenvolver no espaço de tempo que tínhamos, que os clientes também são especialistas em dar-nos deadlines muito curtos, exatamente com essa ajuda. Certo. Portanto, e serve para muita coisa. Temos é que aprender que funcionalidades é que tem, como é que as podemos usar em nosso proveito. E não ter medo, não é por aí. Nós estamos muito focados no que diz respeito a upskilling, por exemplo, em exatamente desenvolver competências a esse nível para todos os colaboradores de forma transversal. Certo. De forma a que aprendam, porque mesmo em recursos humanos é uma ferramenta. É espetacular também. E estamos a falar muito de competências mais técnicas. Vamos fugir um bocadinho. E soft skills? É importante ou não na altura do recrutamento? Porque eu acho que para quem está no início de carreira está muito focado nos requisitos técnicos, dizem tem que dominar esta plataforma, este software, etc. E depois, metade dos anúncios que aparecem no mercado dizem sempre a mesma coisa. Queremos alguém que consiga trabalhar em equipa, alguém que seja criativo, alguém que seja orientado para objetivos. Para vocês, no processo de recrutamento, esta questão do perfil mais comportamental do lado dos candidatos é importante? É vital. E como é que... Se tiver dois candidatos imaginem, com o mesmo nível de experiência, nomeadamente de gente mais jovem, certo, não é? Que tem muito pouca experiência ainda e está a aprender, é normal. O que para mim é mais importante é aquilo que eu não posso ensinar dentro de casa. E isso tem a ver com a forma de estar, com os chamamos traços de personalidade, temos capacidade de trabalhar em equipa ou não. Isso é o mais crítico, porque isso eu não lhe consigo ensinar. Isso é qualquer coisa que tem que lá estar de base. Tudo o que é técnico eu posso ensinar, é uma questão de quererem aprender. Certo. É isso, e Andréia, tu falaste há bocadinho sobre o assessment disso, que tem muito a ver com o perfil comunicacional. Eu concordo a 100% com o que a Carla disse. Eu trabalho com empresas que são uma realidade diferente da BP, ou seja, nós trabalhamos também com algumas empresas multinacionais, mas muito com empresas mais PME. E nas PME é a técnica o que importa. Mas o que é que se vem a ver, e eu bato nisto sempre, que é, você nunca vai despedir pela parte técnica, você vai despedir pela parte comportamental. Claro. Por isso deve recrutar pela parte comportamental. É claro que eu tinha uma pessoa que fazia determinada tarefa, não é? Super específica, super técnica e eu preciso substituir, quer dizer que a pessoa não pode vir a sério, não é? Mas que tem que se dar um peso muito maior, porque é aquilo que a Carla estava a dizer, eu nunca vi ninguém a ter fome artificial, não é? Tem que existir aquela vontade, e quando existe essa vontade a pessoa pode agarrar, eu posso não saber programar em SQL, Python, essas coisas, mas se eu quiser muito eu consigo ser até melhor do que uma pessoa que faz isso há 5 ou 6 anos. É preciso ter aquela vontade, essa fome, que eu também eu não sou da geração da Carla, também não sou das mais novas, mas eu ainda sinto isso talvez pela forma como os meus pais engravam o trabalho, que é essa coisa, eu tenho que ser uma mais-valia na empresa, não é? Eu tenho que justificar aquilo que me pagam. Foi sempre assim que eu vi, enquanto trabalhei por conta de outrem, e saber que lá está, se a empresa não gerar dinheiro, eu não sirvo valer para nada, não preciso de mim para nada. Então eu tenho que fazer valer aquilo que... E hoje em dia, assim, quando olhamos, que é o que eu costumo também comentar, nós temos um sistema de trabalho híbrido, lá, portanto, tivemos várias experiências de como é que isto podia funcionar, e especialmente no nosso setor o remoto completo não funciona, ponto. Digamos que é muito difícil ser-se criativo sozinho dentro de uma sala, num quarto, à distância de toda a gente, isso é muito difícil, ou impossível praticamente, e portanto é necessário, claramente nós somos animais sociais e esse contacto é absolutamente crítico. Tivemos que criar regras, tivemos que ir experimentando o que é que funcionava para nós e acho que chegámos à fórmula que funciona para toda a gente, para a empresa e para os colaboradores. Agora, mesmo essas fórmulas só funcionam bem se as pessoas compreenderem o que é o conceito de trabalhar em equipa. Certo. O que é necessário, ou seja, que as questões, todas elas se podem resolver de uma maneira mais fácil se houver competências sociais por trás. E por isso é que para nós é tão importante encontrar pessoas que se encaixem também na cultura da empresa para a qual vão trabalhar. Por isso é que eu costumo, amigos costumam me perguntar, então, mas estás a recrutar para o Ogilvy e para a Wunderman? Então, são perfis diferentes. Portanto, por assim dizer, a função até pode ser a mesma, as competências técnicas que se pedem podem ser as mesmas, mas as culturas são diferentes e automaticamente um candidato que pode ser espetacular para uma empresa pode não ser o candidato certo para a outra. Certo. Portanto, nunca acontece, ou até agora não aconteceu, que digamos que tivemos que competir
E como é que vocês conseguem, no fundo, perceber se um determinado candidato faz ou não faz fit cultural com a agência X ou Y? É algum tipo de assessment? É uma conversa? Porque se for conversa, imagina os erros de casting que surgem. Eu já recrutei várias vezes e também fiz os meus erros de casting, obviamente. Como é que vocês tentam entender, e eu não sou de recursos humanos, portanto, como é que vocês tentam ver se há ou não há esse fit cultural? Eu costumo dizer que é assim, os primeiros 5 minutos não há uma segunda oportunidade para uma boa primeira impressão. E, portanto, os primeiros 5 minutos para mim são sempre críticos na medida em que, quando sou eu que conduzo o processo e estou a conhecer aquele candidato pela primeira vez, o que eu quero é alguém que, esta pessoa vai ser interessante ter esta pessoa connosco, esta pessoa vai se encaixar connosco no global. Isso é a primeira. A segunda parte é, ok, agora quem é a equipa para a qual eu estou a recrutar e quem é o line manager com quem esta pessoa vai trabalhar. Okay. E, portanto, vamos pensar, esta pessoa faz fit não só com ele ou ela, mas com a equipa onde vai. Ou seja, porque às vezes o que se precisa é alguém para complementar o que lá está, outras vezes o que se precisa é mais do mesmo do que já lá existe. Varia. Portanto, não há uma fórmula secreta. A fórmula passa sempre por alguém que se encaixe com a equipa que eu tenho. Isso implica conhecer bem as equipas. Certo. E depois implica uma sequência de não uma, mas várias entrevistas. Ou seja, implica que o line manager, obviamente, perceba também se lhe faz sentido aquela pessoa. E já tivemos várias situações em que a resposta foi gira, foi de estilo, gosto dos 2 candidatos. E eu, então, e qual é que quer escolher? E a resposta foi, olha, vou para aquele porque depois de, se calhar, uma maratona de trabalho, era com aquele que eu queria ir para os copos. É assim, tem a ver com, ou seja, a nível social, a nível de equipa, quem é que me faz sentido na minha equipa? Certo. E essas decisões muitas vezes têm a ver com uma questão de química que não há fórmulas mágicas. E para a pessoa também, e muitas vezes, quando vemos a entrevista a decorrer entre o candidato e o line manager, também percebemos logo se há química entre os dois e se o próprio candidato está entusiasmado ou não, porque às vezes é o próprio candidato que também, é para isso que se fazem as entrevistas, que não acha piada àquela pessoa ou, digamos, que àquele contexto. E já tive casos extremos em que fizemos quase que um assessment grupal com a equipa toda. Vamos lá beber um café a ver se esta pessoa é a pessoa certa. Okay. Varia muito conforme, obviamente, as circunstâncias, mas eu acho que a única hipótese é mesmo conhecer a pessoa. E depois, pode haver sempre erros de casting, mas é para isso que servem os períodos experimentais também. É verdade. Okay? E isso implica fazer um follow-up apertado desses períodos, durem eles 3 meses, ou 6 meses, ou o que for, mas é ir compreendendo com a pessoa e com o line manager e a equipa como é que as coisas estão a correr, antes de, digamos, que esse erro se consolidar e se cristalizar. Portanto, é perceber o que se passa. E os períodos experimentais funcionam para ambos os lados. Correto. Porque às vezes a própria pessoa pode sentir que aquela empresa não é a melhor empresa para ela. Portanto, o que eu acho que às vezes nós achamos que o período experimental é só para ver se a empresa acha que sim, não, mas serve para ambos os lados, não é? André, e no caso da MK Talent, que é um bocadinho diferente porque a cultura não é a vossa, mas sim dos vossos clientes, como é que vocês tentam ver esta questão do fit, ou já é numa fase mais avançada do processo em que o candidato já provavelmente está em entrevista diretamente com o cliente e fica do lado deles? Basicamente tem 2 formas. Lá está, eu não contacto diretamente porque eu não sou especialista nem em recursos humanos nem em marketing digital. Certo. Ou seja, eu contrato as pessoas que melhor sabem de uma coisa e de outra para fazerem esse trabalho. Mas há uma coisa, eu sempre geri muitas pessoas, já tive equipas grandes, trabalhava na indústria, então lá está, eu conheço pessoas, sei falar com pessoas e de alguma forma quase já intuitiva eu conseguia perceber, ok, esta pessoa faz fit ou não. Mas lá está, a nossa dificuldade é que nós não estamos na casa do cliente, não é? Certo. Mas o próprio discurso, que nós temos uma reunião no início, que é a reunião de kick-off com o nosso cliente, é ser para isso mesmo, porque a pessoa até podia mandar-se uma job description, preencher o nosso template, mas nós fazemos questão disso para perceber como é que vai ser o ambiente lá dentro. Se é um ambiente mais rígido, se é um ambiente mais aberto, a própria forma como eles veem algumas coisas que são determinados benefícios ou dados adquiridos, a forma como eles, lá está, falam da própria posição da pessoa que querem, e muitas vezes nós recusamos o cliente porque nós, acima de tudo, nós também queremos candidatos felizes, porque eu costumo, há uma máxima que eu uso que é: eu não vou fazer aos outros aquilo que não gostava que fizessem a mim. Claro. Então, se eu vejo uma determinada empresa que eu acho que não vai proporcionar um bom trabalho àquela pessoa, eu prefiro não trabalhar.
E então essa reunião é crucial para perceber o ambiente do lado de lá. E depois o outro ponto é, ok, quando nós fazemos todo o processo, mas sempre ajustado a eles. Mas já há a parte em que o próprio cliente vai entrevistar as pessoas, não é? E aí eles conseguem perceber melhor o match porque eles é que estão lá. Então há sempre esses dois, a nossa percepção e depois a percepção do cliente. Certo. E que recomendações é que vocês poderiam dar às pessoas, seja numa perspectiva de trabalharem em alguma agência no universo WPP ou, por exemplo, em algum cliente? Que recomendações é que vocês podem dar a alguém, por exemplo, para conseguir aquela oportunidade que querem? Eu diria que assim, há uma parte fundamental que me irrita, especialmente quando entrevisto alguém, é o facto de não se terem informado minimamente sobre eu passo a empresa com isso. e a função à qual se estão a candidatar. Isso para alguém que está deste lado, é assim, acredito que para vocês também, para nós, enquanto empresa, é assustador que alguém entre num processo de seleção sem se ter informado corretamente sobre a empresa para a qual se está a candidatar e a função. Portanto, isso posso dizer que é assim, é a primeira coisa que têm que fazer. É pesquisar, e a grande diferença muitas vezes, às vezes na escolha de um candidato, tem a ver com isso. Quando nós perguntamos aquelas perguntas finais, tem alguma coisa, quer saber e tal, aquele silêncio absoluto de não quer saber nada, está tudo, ok, não tenho nenhuma curiosidade, não quer saber nada. E tive candidatos que se deram ao trabalho de ir pesquisar o LinkedIn das pessoas que os entrevistavam, dos chefes dessas pessoas, que foram buscar informação acerca de projetos e clientes, campanhas que nós tínhamos feito e que fizeram perguntas sobre, nomeadamente, essas campanhas, e isso denota um interesse que faz com que para um empregador isto me diga, esta pessoa realmente está interessada. Ao invés de ter alguém que está ali só, não sei, de uma forma um bocado amorfa, não é? Porque assim, eu tenho que, não sei, os meus pais disseram que eu tenho que arranjar emprego, sei lá, e portanto estou-me aqui a candidatar e depois temos aqueles outros candidatos que, já tive um que me apareceu e me disse, arregaçando as mangas, vim aqui para saber o que é que têm para me oferecer. Ao que eu respondi, nada. Houve aqui um mal-entendido porque nós não temos nada para oferecer. Nós estamos a fazer um processo de recrutamento, tínhamos a impressão que se tinha candidatado a esse processo de recrutamento, deve ter havido aqui um mal-entendido em algum momento do processo. Portanto, hoje em dia, cada vez mais com a tal abordagem de o mercado está aquilo que se diz quente, não é? Isso faz com que algumas pessoas não preparem corretamente aquele momento tão importante que é a entrevista. E como eu dizia, assim, é a primeira impressão que eu tenho deles e para alguns será a última, porque é essa a impressão que deixam. E por isso é que eu acho que é tão vital preparar. Eu lembro-me, na minha época, de ir à empresa, de fazer o percurso de transportes públicos para ver quanto tempo é que eu ia demorar, porque eu não podia chegar atrasada, de ir pesquisar tudo o que eu encontrasse. Não havia internet naquela altura, portanto as pesquisas eram bastante mais complicadas, de tentar entender o que ia, de preparar umas tantas perguntas para parecer uma pessoa assim como deve ser. E aquilo que pode ser a diferença entre conseguir ou não, independentemente das capacidades técnicas que eu posso ter, se essas capacidades, se eu tenho uma má impressão exatamente dessa preparação que foi feita, isso vai de imediato ofuscar o resto da entrevista, porque confrontado com mais opções e outros candidatos, isso pode fazer a grande diferença para um empregador, que é, eu quero ter uma pessoa motivada e interessada que venha trabalhar comigo. Uma pessoa que queira mesmo vir, não é? Que queira vir ter comigo, que esteja realmente motivado pela oportunidade de trabalhar connosco, de aprender connosco. E nós estamos, porque nós obviamente queremos ensinar o máximo e ter connosco a pessoa o mais motivada possível. Eu faço entrevistas de saída porque queremos saber porque é que as pessoas vão embora, queremos entender o que é que podemos ter feito diferente e gosto de ouvir que a pessoa está a sair feliz e que se tiverem, e a maior parte diz-me sempre, e se houver outra oportunidade mantenham-me aí porque eu quero voltar, mas pronto, encontrar uma experiência diferente que querem ter e que nós não conseguimos proporcionar. Tudo bem, entendo isso perfeitamente e temos as portas abertas para que voltem e felizmente tem estado a acontecer esses regressos. Boa. Porque essa experiência é super importante, mas a pessoa tem que mostrar essas ganas de vir, E é um bocadinho como um namoro, não é? Nós queremos conhecer alguém, nós temos de estar minimamente interessados e demonstrar esse interesse, ou estar lá a não querer saber, aquilo não vai muito longe. É como um primeiro encontro e no fim perguntar de cor são os meus olhos e não me lembro. Certo, ou enganar-se no nome.
É grave. Aqui para nós, empregador diretamente, isso faz a diferença. Certo. Faz muita diferença. E as capacidades técnicas, imaginem, se a pessoa dá essa impressão no início, francamente, o meu interesse e a minha motivação em continuar a entrevista e em obter mais informação sobre a pessoa fica... E é isso que, por mais tecnicamente que a pessoa seja boa, se faltar esse interesse e essa motivação, se calhar isto não é a oportunidade certa para ela. Certo. E isso é muito importante. E Andreia, que recomendação darias? É isso, é fazer sempre mais, fazer melhor, fazer mais do que aquilo que nos pedem de fazer. Isso lá está, eu acho que isso já devia ser o mínimo, não é? Se eu vou para um sítio, se eu vou investir o meu tempo e perceber que alguém está a gastar o tempo dela, o mínimo era preparar-me, mas fazer mais, fazer diferente. Eu lembro há uns tempos eu fiz uma conferência na Universidade de Domingo e as pessoas, mas então como é que me candidato, como é que me... Porque todos vão sair dali, não é? 70, 100 pessoas com o mesmo curso. Quantos de vocês é que têm um CV em vídeo? Quantos de vocês é que fizeram uma abordagem diferente, não seja só enviar um CV? Sei lá, ter mais criatividade, sei lá, procurar outras alternativas, não querer só a empresa que tem que pagar a formação. Não, tu és o teu maior ativo, não é? Tu tomar só o teu conhecimento. Então investe em ti, para também que os outros possam depois investir em ti. Certo. Então essas duas coisas é muito importante. Fazer mais, não só estar à espera daquilo que vem, não é? Estou aqui para a oferta. E também essa questão de investir neles, em saber mais, porque aquilo que nós aprendemos na universidade ou naquele curso é o que toda a gente, mas sabe, mostrar, conseguir fazer um bocadinho mais, conseguir desenvolver um projeto pequenino, sabe, às vezes é isso que vai diferenciar uma pessoa da outra. Não é? Sem dúvida. Força. Eu queria-se falar um pouquinho da importância dos primeiros 5 minutos. Mas a verdade é que nós às vezes entramos numa entrevista, os primeiros 5 minutos, quando não são sobre a empresa, uma pequena introdução sobre a empresa e sobre a vaga e as pessoas que estão à procura, ela é uma pergunta do queremos conhecê-lo melhor e o seu futuro profissional. Quais são as respostas? Quais são as respostas que querem ouvir quando perguntam sobre o percurso profissional para que esses 5 minutos sejam importantes? Eles querem saber o projeto que nós temos feito, que tenhamos gostado, isto quando trabalhamos em marketing, neste caso, querem saber querem saber como é que foi a nossa experiência na faculdade, o que mais gostávamos de fazer, o que mais nos destacava, ou querem realmente ouvir falar do que está escrito no CV? Vou só, não sei se ouvi a questão, vou só repetir assim, que é como criar esse impacto nos primeiros 5 minutos, não é? O que é que realmente querem ouvir de quem está do lado do recrutamento? Ok. No meu caso em concreto, ou seja, isto varia obviamente de entrevistador, chamei-lhe assim para entrevistador, a minha experiência diz-me que é assim o que eu quero ouvir, porque na maior parte dos casos não há assim tanta experiência por trás quando falamos de alguém mais jovem. Aquilo que eu quero é perceber que essa pessoa realmente ouviu o que eu lhe disse sobre a função e que direcione a forma como se apresenta para aquilo que eu contei que é a nossa empresa e que é, ao fim e ao cabo, a função a que se está a candidatar. Porque eu tenho muitas situações também, como eu costumo dizer, que parece que estou a falar chinês, porque estou a falar de, faz de conta, tomates e a pessoa começa-me logo a falar em cebolas e que faz aqui. Vamos lá, é tentarem perceber e tentarem entender da vossa experiência, dos projetos que fizeram, dos interesses que têm, porque às vezes não há tanta experiência, mas há interesse e há pesquisas que fizeram, de o que é que, pensar sempre o que é que eu fiz que tem a ver com o que vocês estão à procura. Porque pensem que o vosso currículo é o vosso anúncio. Isso é uma questão fundamental, porque assim, como a Andreia disse, assim, há muitas pessoas que nem sequer têm um currículo em condições. Há aquilo à moda antiga, que no meu tempo fotocopiava-se o currículo e mandava-se para todo lado igualzinho. Hoje em dia tem que olhar para o que é que aquela empresa está a pedir e adaptar o vosso currículo para o que a empresa está a pedir. Ou seja, reforçando e dando destaque àquelas experiências e conhecimentos que são aqueles que a empresa realmente está interessada em ter, e o resto das coisas obviamente continuam lá, mas com menos destaque. E adaptar, porque um empregador que recebe e um recrutador que recebe, não sei, centenas de respostas para um anúncio. Eu pus um anúncio hoje de manhã, ao fim de meia hora já tinha, sei lá, aí 40 respostas. Portanto,
o nosso trabalho acaba por significar que a minha equipa o que vai fazer é, gostávamos muito de analisar todas as respostas em detalhe, mas não vos vou mentir, não é isso que acontece. O que acontece é, vamos olhar para as respostas conforme exatamente se têm ou não, logo à cabeça, aquilo que são as competências ou as experiências que para nós são mais críticas para aquela função. Portanto, numa entrevista, também é isso que tem que ser destacado logo no início, para mostrar não só que compreenderam o que estamos à procura e ir logo direto à questão, porque vão logo captar o interesse da pessoa que está a entrevistar, porque garanto-vos, o recrutador, o entrevistador, é o vosso melhor aliado, porque o objetivo dele é preencher aquela vaga ontem. Por isso, se o primeiro candidato que eu ouvir me disser tudo aquilo que eu quero ouvir e tiver a atitude que eu quiser, fica esse. O meu objetivo não é estar a ouvir 100 pessoas, passar 50 anos à procura de alguém e ter uma equipa em subesforço porque falta lá alguém e ter um line manager literalmente a ligar-me a toda a hora a dizer quando é que eu tenho uma pessoa. O meu objetivo é que a primeira pessoa que me entra seja a pessoa perfeita, logo. Mas isso depende da colaboração do candidato. E, portanto, se esse candidato, logo à partida, me mostra que escutou, que sabe do que eu estou a falar, que leu claramente o que é que nós estamos à procura e direciona, logo, começa logo a falar da sua experiência ou dos seus interesses para isso, faz-me logo a mim querer fazer mais perguntas, logo, e tem logo a minha atenção. E já agora o senhor que estamos a falar, é pertinente numa situação em que a experiência profissional e tanto académica não tem essa ligação direta à vaga, neste caso, é pertinente, ou seja, comentou que nos primeiros 5 minutos dava relevância ao facto da pessoa direcionar no seguimento da vaga o que tem para trás da experiência. Se não houver essa experiência, pretende dar a volta de alguma forma, ou é uma coisa que vocês também, a partir de onde vão fazer a análise de currículos, não tem aquilo que é necessário a sempre. Eu vou só completar ligeiramente a pergunta, que é porque eu acho que isso pode ser ajudado às vezes com uma coisa que eu não tenho propriamente uma opinião, porque nem sei se gosta nos meus processos de recrutamento, mas dá jeito, que são as cartas de motivação. Pois. Que é uma coisa que ajuda muito quando o CV não encaixa totalmente nos requisitos e eu preciso de perceber porque é que a pessoa se está a candidatar. Isso faz sentido para vocês ou já é demasiada coisa para analisar ainda numa fase inicial do processo? Certo. Até porque 90% delas são iguais. Foram tirar um template em algum sítio e mudaram o nome e é exatamente igual. Por isso, querem a verdade? Sim. O que é que acontece? Obviamente as cartas de motivação são interessantes. Eu não diria carta de motivação, se calhar é o e-mail que vocês preparam e que tenha, mais uma vez, tal como o currículo é a mesma coisa, tem que pensar que aquilo é o vosso anúncio, aquilo é a vossa forma de se vender, vocês são um produto, aquilo é o vosso anúncio. Se aquele anúncio não estiver bem, nenhum cliente vos compra. Por isso, pensarem quem é o vosso público-alvo, quem é o vosso cliente, é exatamente igual a uma campanha. Quem é o target, quem é o cliente, o que é que eu quero? E, portanto, destacar, quer no e-mail, quer no currículo, aquilo que vocês sabem que o vosso público está à procura. E destacar isso. Isso pode ser experiência. E quando estamos a falar de gente muito jovem, e eu já fiz voluntariado a trabalhar com populações com realmente muito poucas habilitações e de experiência, e muitas vezes basta ir buscar coisas que são realmente competências e coisas que a pessoa já fez mesmo a nível pessoal, que provam que há um interesse ali, que há ali uma experiência. Eu quando recruto um estagiário não estou à espera que essa pessoa tenha experiência profissional. Agora, estou à espera de entender o que é que essa pessoa já analisou, viu, que trabalhos fez na faculdade, que projetos é que teve interessado. Isso para mim já me indica muita coisa sobre essa pessoa, porque eu não estou à espera que tenha muita experiência. Se obviamente estou à procura de um perfil altamente técnico e muito especializado, é uma coisa diferente. Agora, mesmo para esses, a resposta é a mesma. Essa pessoa pode ter uma experiência enorme por trás, mas não exatamente aquilo que eu estou à procura. E se não leu bem o anúncio, pode-me estar a falar de tomates com fartura quando eu estou à procura de cebola. Certo. E se começarmos por dizer, mesmo que eu só tenha feito cebolas uma vez, se começarmos pelas cebolas, vai-me querer perceber mais sobre o resto da experiência e como é que essa experiência pode ser interessante para as cebolas que eu estou à procura. Se me falar logo de tomates e de muito tomate e continuar a falar de tomate... Eu acho que também aquele problema que eu sinto quando eu vejo uma vaga, principalmente na área de marketing digital, que eu trabalho, que é, pedem não só que eu seja uma marketeer da área digital, mas também que eu seja uma designer,
querem que eu seja uma agência criativa, querem que eu seja a melhor em analytics, ou seja, eles querem várias funções numa só. Quando nós chegamos à entrevista, nós dizemos assim, ok, eu já estive redes sociais durante 4 anos, eu já fiz isto tudo, eu juro. Eu não sei qual é que vocês querem ouvir mais, porque faz parte do que vocês estão a vaga é tão extensa em áreas, dentro de uma só área, que acho que é um problema do marketing. Não queria que só procura daquela pessoa em específica, pelo menos seja uma empresa gigante que tenha este espaço para ter alguém que só faz rápido. Mas aqui em Portugal, eu acho que essa não é a realidade da maioria das empresas. E nós ficamos sem saber logo como entrar, porque só à procura de tudo, eu também dizer. Então deixa-me só resumir a pergunta para se conseguir ouvir do outro lado, que eu acho que é das queixas mais comuns que temos, e eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, mas não quero dar antes de vocês responderem. A questão é que as ofertas que surgem hoje em dia pedem uma determinada função e depois vem por trás uma lista gigante de outras exigências, etc. Eu já dou a minha opinião. Na MK Talent, vocês de certeza que recebem também clientes que vos pedem, olha, eu quero alguém de social media que também faça os vídeos, que faça o design, faça a direção artística da campanha, escrevem os copies e tiram cafés e fazem um jantar também. Isso já me aconteceu. Eu fiz uma entrevista para uma gestão de um hotel bastante grande e perguntaram se eu poderia depois ficar a fazer o meu trabalho em hotel e dar para receber clientes. Eu acho que nós até precisamos dessa proposta, mas não. Por acaso, Perdão, rimo, não devia. por acaso não foi a área de Estoril ou Cascais, não foi? Mas era um hotel aqui que por acaso ainda tem crescido em Lisboa e eles perguntaram realmente se o meu trabalho, já que o meu trabalho era em hotel, era 100% presencial, se eu poderia receber os clientes. Não posso. Social media. Como é que se lida com isso, Andreia? Eu por acaso estava a perguntar porque já me chegou uma lida assim e faz sentido, lá está aquilo que eu digo, quer dizer, tem que perceber o que é que realmente que a pessoa faça, não é? Então depois está de algum lado a menosprezar realmente o valor que ela pode aportar. Claro. Então nós tentamos ao máximo filtrar esse tipo de clientes. Agora, é normal que uma estrutura pequena, uma startup, até o próprio fundador faz tudo até só precisa de contabilidade. Então, nós também temos que perceber até que ponto eu me encaixo. Se eu prefiro uma empresa mais pequena, se uma empresa maior, porque o importante aqui é o alinhamento de expectativas de ambas as partes. E eu tento também, quando o cliente, ok, mas quero que faça o design não sei o quê, mas não pode estar à espera que faça um design como um designer, não é? Se calhar vai ao Canva e faz umas coisinhas, e se calhar a empresa vai começar a crescer e depois já tem estrutura para contratar um web designer. Então eu tento aí moderar as expectativas dele, porque quer dizer, ninguém faz tudo e é bem fazer tudo. Não é? Certo. Concordas? É assim, eu trabalho na tal empresa que tem só tráfego e CEO ou seja, mas tem a ver com a dimensão, obviamente, e entendo que empresas mais pequenas não têm esse volume, não é assim que trabalham. Que tem vantagens e desvantagens, também tenho-vos a dizer. Eu, se me perguntem, assim, eu quando comecei a trabalhar não servi cafés, mas foi quase. Ou seja, e foi uma escola brutal, portanto, porque exatamente começa-se e eu quero aprender o máximo, quero exprimir o máximo desta experiência, eu tenho que obter o máximo. E na altura, enquanto estagiária, é assim, sim, felizmente nunca ninguém me pediu para servir cafés, mas se calhar se me tivessem pedido eu tinha servido. Porque a experiência que eu estava a obter era riquíssima e permitiu-me depois crescer profissionalmente. Foi uma base fantástica. Agora, não estou a dizer que é correto, não acho que seja correto. Agora, tem que haver limites, tem que haver, como a André dizia, assim, tem que haver respeito também pela pessoa, isso sim. Agora sim, especialmente no ambiente de startup ou em ambientes em empresas que são muito pequenas, isto significa que as pessoas têm que ser, não diria pau para toda a obra, mas têm que ser polivalentes, têm que ser capazes de tocar vários instrumentos. Essas empresas representam também, assim, uma oportunidade gigante, que é a tal oportunidade de crescer com a empresa. E ser aquela pessoa que quando começou, sim, fazia isto e aquilo e aquilo outro, que depois, pelo seu interesse natural, se especializa numa determinada área e depois, com o crescimento da empresa, tem esse crescimento profissional que lhe permite ser responsável, provavelmente, por esse departamento inteiro ou mais. Portanto, essas empresas têm essa vantagem que, numa empresa enorme, isso é uma carreira que já é mais complicada de conseguir porque
Já não é uma pessoa, eu tenho 50 pessoas num departamento a fazer o mesmo e, portanto, a evolução profissional já é mais complicada, não é? Porque já há mais concorrência, acima de tudo. Agora, para tudo há oportunidades, há limites que eu acho que têm que ser claramente estabelecidos e há uma coisa digamos que ser pedida alguma polivalência ou algum apoio, trabalhar mais uma área, mas também apoiar isto, aquilo e aquilo outro, que fazem parte daquilo que é o ciclo normal de marketing ou de publicidade, isso é uma coisa. Outra coisa é que, para além disto, também se atende ao balcão. Certo. Aí já lamento, isso já não faz parte, não faz parte. E como tal não devia acontecer. O resto já não me choca tanto numa estrutura mais pequena ou numa estrutura que está em início. Assim, seguramente foi assim que começou a Farfetch, a Fedzai. Seguramente foi assim que começaram. Ou começou a Apple numa garagem qualquer. E eles faziam tudo, incluindo ter a Nike, onde todos eles vendiam ténis e metiam-nos numa carrinha e iam por aí fora vendê-los. Portanto, e depois transformou-se a empresa naquilo que é hoje. Por isso, numa startup, numa empresa pequena, ok, com limites. E acima de tudo, acho que ninguém é obrigado a candidatar-se a nenhuma oferta de emprego. Acho que isso é o ponto número 1. Daquelas coisas que me incomodam a mim pessoalmente é quando a malta se começa a queixar publicamente, principalmente as redes sociais, numa oferta, porque eles não sabem se amanhã não vão ter que se candidatar àquela empresa. Não vale a pena. Podem se queixar com amigos, não façam nas redes sociais porque acho que é um risco que cometem. Agora, eu acho que as empresas procuram sempre o candidato ideal e muitas vezes a oferta de emprego há coisas que são fatores eliminatórios e eu acho que se não tiverem esses, não vale a pena porque é eliminatório e depois o resto é valorizar. Se eles puderem ter alguém de social media que realmente trabalhe com Photoshop, a empresa vai adorar. Agora, não é obrigatório, eu valorizaria. Portanto, tentem perceber um bocadinho os dois lados, porque há uma coisa, obviamente que se eu puder ter uma pessoa com competências muito diversas, mesmo que algumas delas não sejam necessárias, se tiverem melhor ainda. Agora, se disserem que é obrigatório, sim, mas concordo com uma coisa que acho que ambas disseram, que é, quando estão a pedir alguma coisa que sai completamente fora do âmbito da função, aí eu começo a torcer um bocadinho o nariz, porque acho que mesmo em ambientes de startups, dizer que, ok, vocês vão trabalhar em social media, vão gerir as nossas presenças digitais, mas depois também vão fazer new business, que é uma coisa relativamente comum, que é, também vão fazer trabalho comercial, vão atender clientes, etc. Aí já pode haver uma mistura de funções um bocadinho mais manhosas, vou-lhe chamar assim, porque aí... Acho que também depende de avaliar aqui o empregador, não é? Certo. Porque pode ser porque realmente a startup precisa disso para crescer e precisa, mas sabe que é uma coisa a termo, não é? E a tentar se calhar ali a ir buscar até um founder que tenha a mesma vontade que ele e que divida e possa pagar caixotes, seja lá o que for. Ou se é uma empresa que até já é sólida, mas acha que a pessoa tem que fazer aquilo e que não faz mais que a obrigação dela porque é por isso que eu lhe pago o salário. Não é? Há essas duas, depois também essas nuances. Certo, mas como empregador, eu não exigiria que soubessem fazer, mas adoraria que a pessoa tivesse a vontade de o fazer. O que me faz confusão é a pessoa entornar o café e achar eu não tenho que limpar, deixa-me chamar a empregada de limpeza, que o meu papel não é limpar o café. Eu estou a exagerar, não é? Mas uma pessoa com essa atitude em entrevista, para mim, como empregador, seria logo uma coisa do género, a pessoa dizer, esta é a minha job description, eu entornei o café, mas como eu não tenho que limpar, porque eu não sou a pessoa de limpeza, eu não vou limpar. Ou não, está toda a gente ocupada, o telefone está a tocar. Eu não vou tocar, eu não vou atender porque não é o meu papel. Quer dizer, isso é uma equipa. Isto numa realidade de pequenas empresas, não é? Porque é preciso fazer. Obviamente, cada um tem a sua função. Bom, eu vou fazer a última pergunta, porque nós já passámos do tempo e a Andreia tem um voo para apanhar, ok? Senão ela vai ter que passar a noite em Lisboa. Que é uma das coisas que eu acho que nós ouvimos muito, porque agora estávamos a falar um bocadinho mais do perfil de quem se candidata, agora só terminar um bocadinho do registro lado da empresa, que eu acho que também é importante. Uma coisa que se diz muito neste momento no mercado é que o recrutamento mais caro, que é aquelas máximas, mas pronto, o recrutamento mais caro é aquele feito para repor ou substituir alguém que poderia ter ficado. Ok? Vocês concordam com isto? E se concordarem,
Que estratégias é que recomendam hoje em dia às empresas para reter o talento? Porque eu acho que às vezes a nossa conversa foi muito focada no recrutamento, mas se conseguimos reter bem as nossas pessoas, se cá metade dos processos de recrutamento que temos não são necessárias. E a Carla já tinha tocado em alguns pontos sobre isso, mas assim para fechar em grande, que recomendações é que já demos recomendações aos candidatos, o que é que recomendariam às empresas nas duas perspectivas, portanto, uma mais de um fornecedor dessas empresas e alguém que está à frente da parte das pessoas? Eu acho que há uma parte, tal como a Carla disse, que é geracional, ou seja, não podemos esperar que a maioria das pessoas hoje em dia queira entrar numa empresa e ficar lá até a vida da reforma, até cada vez é mais tarde, não é? Então há uma parte em que nós temos que lidar que isso vai acontecer, lidar com isso de naturalidade. Eu acho que mais do que pensar no comportamento caro, não é, que nós vamos ter, que podemos ter substituído a pessoa, é pensar logo desde o início em recrutar a pessoa certa. É pensar nisto, será que aquela pessoa é a pessoa ideal para trabalhar na minha empresa, que é uma startup, ou será que aquela pessoa é ideal para trabalhar numa multinacional em que tem um ambiente mais estruturado? E, acima de tudo, não é a recuperação do erro, mas é evitar o erro logo na origem e perceber se realmente aquela é a pessoa certa para ficar na minha organização, para aquilo que eu pretendo, e para isso é dar também expectativas claras à pessoa. Se for tirar os cafés, não é? Mas é que se diga logo como é, e que ela tem um pipeline daquilo que vai acontecer. E mesmo lá dos candidatos, não fazer, porque isto também acontece muitas vezes, sim, eu faço tudo, eu sou melhor e eu não me importo de fazer nada, e depois é assim, mas eu tenho que ir trabalhar não sei quantas vezes presencialmente para a empresa, e isso aqui. Claro. Isto já foi dito, não é? Ou depois vir-se a queixar disso. Eu costumo dizer que normalmente quando nós estamos a assinar um contrato de trabalho, eu já assinei com algumas entidades antes de trabalhar, de criar a minha empresa, ninguém me apontou uma arma à cabeça. Eu sabia perfeitamente o que estava lá. Por isso, se eu aceitei aquilo, eu não posso mandar passado uns dias ou meses ou anos a queixar. E também, da mesma forma que nós não temos raiz e não temos de estar ali vinculados para sempre. Ok, não vou estar a prejudicar nem a minha vida, nem de quem está a pagar mim. Somos adultos. E vamos chegar aqui a um acordo e a mesma hora vou procurar aquilo que me faz feliz e também deixar outra pessoa feliz ali. Aliás, há uma daquelas perguntas que as pessoas tipicamente não gostam muito de responder nas entrevistas, que eu hoje acho que ajuda muito a medir, portanto, se aquela pessoa faz sentido ou não no imediato, mas a médio e longo prazo na empresa. Que é quando nós perguntamos às pessoas o que é que elas vêm fazer daqui a uns anos. E principalmente a malta mais novinha tem muita dificuldade a responder isso. Que é quando nós perguntamos, ok, agora estás a candidatar a essa função, mas o que é que tu gostavas ou o que é que te vês a fazer daqui a uns anos? E é daquelas perguntas que eu imagino que acontecem em 90% das entrevistas e é tão chocante que as pessoas não têm uma resposta na ponta da língua preparada. Porque é uma daquelas perguntas que vai acontecer sempre, ou que tipo de valor vão acrescentar à empresa, ou quais são os vossos maiores defeitos. São perguntas que, diria eu, que acontecem em grande parte das entrevistas. E eu fico chocado quando as pessoas não têm aquilo na ponta da língua, porque é certinho. Pronto, mas Carla, como é que podemos reter melhor as pessoas? Eu acredito que a retenção começa no dia em que elas entram na empresa. Para mim o que é importante é o percurso inteiro connosco. Ou seja, é desde que, tal como para mim é muito importante a minha primeira impressão, também é muito importante que a primeira impressão que tem de nós seja irrepreensível. Certo. Isso significa pensar em toda a experiência connosco, desde quando foi entrevistado e foi lá à entrevista e como é que foi o ambiente, o que é que encontrou, o que é que viu. Por outro lado, todo o tempo que passou connosco desde o primeiro momento, ou seja, toda a formação que teve, os colegas, a forma como tudo correu, o que aprendeu connosco, seja o melhor possível. E depois, eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa própria carreira. Não acredito nada naquela coisa do o que é que podem fazer por mim? É assim, filho. Certo. Não é assim, a vida. De todo. E há muitas vezes aquela queixite de a empresa não me disse, não fez. Assim, tens que ir à procura, tens que mostrar interesse, não é? Se mostrares interesse, seguramente oportunidades há. E às vezes o que falta um bocadinho é essa proatividade, essa iniciativa. Mas de qualquer forma, aquilo que estamos a falar é no acompanhamento, e eu faço questão de medir a temperatura e de perceber como é que estão as coisas, o que é que está a acontecer, de forma a que, sim, entender em que momento é que estamos com aquela pessoa. E há momentos em que o line manager, obviamente, é o responsável absoluto, não é os recursos humanos que têm esse ónus, é, digamos, que é o responsável por aquela equipa, e quando ele sente que
que é o primeiro a sentir que há alguma coisa ali que não está a correr bem, isso significa, não significa necessariamente que está a correr mal connosco. Às vezes pode acontecer, é o que nós mais sentimos, é que há uma experiência que querem ter e que não é connosco, querem um setor ou querem experimentar um tipo de cliente que nós não temos. Tudo bem, não há problema nenhum, é aceitável. É a tal diferença na tal geração que via a carreira naquela e independentemente do que a empresa lhe pudesse proporcionar em termos de experiências, continuava naquela empresa, e temos esta nova geração que vai à procura de outras experiências e, portanto, que salta de uma experiência para outra e que tem exatamente por isso essa dificuldade em ter um objetivo. E isso acontece-nos imenso, que é fazer uma pergunta ou têm objetivos completamente irrealistas, que é ter alguém que está a candidatar a uma função júnior e que nós perguntamos, ok, daqui a um par de anos o que é que... diretor de marketing. O teu lugar também já me aconteceu. Sim, essa também é difícil. E é a tal história, por favor, deem respostas realistas, não é? Ou então, se acham mesmo isto, por favor. Fundamental. Ninguém chega a diretor de marketing em 2 anos, ninguém. A não ser que seja uma startup muito pequenina e seja o vosso próprio negócio. Isso não vai acontecer. Portanto, mas tem que haver qualquer objetivo de carreira que guie também as tais experiências que andam à procura, porque às vezes também notamos que quando conversamos na saída, para onde é que eles vão, o que é que vão fazer, às vezes não faz sentido nenhum. E uma pessoa pensa, mas porquê? Não, em termos de carreira, em termos de crescimento, isto não faz sentido. Mas tudo bem, ou seja, as pessoas ninguém tem algemas e podem ir à vontade. Mas para mim é muito importante esse acompanhamento e perceberem em que momento é que estamos e quando é o momento da saída, que esse momento também seja o melhor possível. Claro. O meu objetivo é que essa pessoa saia de lá a dizer adorei a experiência, adoro as pessoas que aqui trabalham, se puder volto, e que não que saia a dizer que horror e tal, porque já trabalhei em diferentes ambientes e já tive muitas experiências diferentes ao longo da vida. E acho que o melhor é sempre ficarmos com uma boa impressão de tudo aquilo que foi aquele momento, que pode ser 1 ano, pode ser 10 anos naquela empresa, mas que isso seja o melhor possível. Porque eu também quero, porque é marketing, não é? Certo. Portanto, boca a boca é o melhor, portanto eu quero que as pessoas saiam de lá a dizer, saí, mas certo. Se necessário volto. É isso que eu quero, é que as pessoas tenham a melhor experiência connosco possível, que realmente... que quando eu ando pelos corredores, e acontece-me ainda hoje, aconteceu mais uma vez, alguém que entra-me e diz, olá Carla, podemos falar, queria-te dizer isto, aquilo e aquilo outro, e é giro ver que as pessoas sentem realmente que podem vir ter connosco e dizer, olha, estava interessada em trabalhar mais este tema e tal, e não sei o quê, já falei com o meu manager e vimos e decidimos, olha, vamos falar com a Carla e ver como é que... Fantástico, estamos aqui. O que eu prefiro é que venham falar comigo antes de irem para o exterior. Ou seja, que primeiro, porque às vezes o que é pena é aquelas pessoas que quando fazemos a entrevista de saída também vão para outra coisa que eu tinha cá dentro. Certo. E que eu estou a recrutar às vezes até. E a dizer, porquê é que não disseste que estavas interessado nisso? Não dar oportunidade. Não é? Porque se não vierem ter connosco e não nos disserem, opá, eu estou interessado em fazer isto ou trabalhar aquilo, a resposta pode ser, lamento, não temos essa oportunidade neste momento, mas a resposta pode ser, tenho isso, especialmente no nosso caso, que é um grupo. Certo. E entendo que temos mais oportunidades por causa disso. Mas de qualquer forma, se as pessoas não vierem ter connosco, e às vezes já aconteceu isso, podias ter dito. Muito bem. Então, para terminar, onde é que as pessoas podem ver as oportunidades disponíveis na WPP? LinkedIn? Das agências específicas ou WPP? Não, nas agências específicas. Mais uma vez, nós respeitamos aquilo que é a cultura de cada agência e, portanto, veem as oportunidades em cada agência. Também veem, obviamente, nos sites diretamente de cada agência e depois também no site da WPP, que absorve tudo, mas aí vêm do mundo inteiro. Ou seja, nós somos, neste momento, acho que é 120 e tal mil empregados. Por isso, em todo lado do mundo, onde quiserem ir trabalhar, de certeza que há agências da WPP. Isso também é uma coisa que está a acontecer agora muito, ou seja, temos também muitas pessoas que o que querem não é sair de casa, do grupo, o que querem é experimentar e trabalhar para a Holanda, ou tive uma pessoa que foi para Bali, porque pronto, queria ir para a Indonésia e queria... Mas já tenho dentro da empresa. Diz? Isso de querer ir trabalhar para a Holanda, para a Bali... Sim, dentro da empresa. Sim, pessoas que demonstram interesse a irem. Nós temos agora também o efeito contrário, que eles... Não sei quantas pessoas dentro da empresa que todos os dias demonstram interesse em vir para Portugal. Portugal está na moda. Portugal ficou na moda. A Time pôs Portugal na moda, particularmente junto dos americanos. E, portanto, o que eu tenho imensas pessoas, incluindo o Departamento de Recursos Humanos, que querem vir para cá e tudo bem, se tivermos uma oportunidade, se fizer sentido, why not? Claro. Eu prefiro
Isso para mim é a máxima absoluta. Eu prefiro perder alguém para dentro de casa do que perder alguém para o exterior. Portanto, Muito bem. vamos trocando. E MK Talent, onde é que podemos ver as oportunidades? LinkedIn, Instagram e todas mesmo em www.mktalent.pt. E lá podem filtrar ou ver todas as várias, ver o que é que faz sentido. Muito bem, eu acho que já passámos um bocadinho a hora, portanto é agradecer a todos por estarem connosco. Isto depois também vai ser gravado e divulgado nas redes sociais da FLEC e por aí fora, portanto obrigado às duas por estarem aqui connosco e até à próxima. Obrigado. Tchau, boa tarde. E assim chegamos ao final de mais um episódio diferente. No próximo episódio eu trago mais conteúdos, um episódio já feito diretamente por mim. Espero que este também vos tenha sido útil, que traga aqui novas perspectivas sobre o emprego e recursos humanos. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!